Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Então, assim, essa semana nos antecede a Semana da Pátria, né? Ou seja, da independência do Brasil, o 7 de setembro, que nós vamos comemorar na próxima segunda-feira. Então, vai trabalhar com vocês o hino da independência do Brasil. Nós vamos conhecer um pouco a história do nosso hino. Então, Dom Pedro, quando ele estava viajando, né, deixou então a sua esposa, a imperatriz Dona Leopoldina, né, para tomar conta das coisas que naquela época era no Rio de Janeiro, né. Então, a relação já não andava muito bem com Portugal e não estava correndo ao contento do povo. Então, a imperatriz, junto com o Conselho de Estado, ela resolveu assinar um decreto de independência, né, para o Brasil, então, se tornar livre de Portugal, do governo de Portugal. Então, ela enviou um mensageiro, né, com um documento e com outras cartas para encontrar Dom Pedro, né, que Dom Pedro, então, não estava no momento, ele estava em Santos, né, em São Paulo. E esse mensageiro, então, encontrou Dom Pedro e entregou essa carta da esposa, né, da Dona Leopoldina, e mais as outras cartas que estavam junto com esse que era o documento também. Aí, aconteceu o quê? Quando encontrou Dom Pedro em São Paulo, isso foi em 1822, né? Então, Dom Pedro, naquele mesmo momento que já sabia que as coisas não estavam bem, e com a carta da esposa e o documento, ele então gritou independência ou morte. O hino, então, marca um dos momentos mais importantes da nossa história do Brasil. É o momento, então, que a gente tornou-se livre de Portugal, né? Ou seja, vocês sabem que naquela época era tudo muito difícil, né? Os trabalhos eram difíceis, tudo que ocorria, tudo que era feito, que era vendido, era lucros para o rei de Portugal. Então, por essas e tantas outras dificuldades que o Brasil estava passando naquela época sendo governado então pelo rei, foi que aconteceu então a independência do Brasil. Muita gente, quando que ouve o hino da independência do Brasil, confunde com o hino nacional. Por quê? Porque o hino nacional também marca a história da independência do Brasil, quando que a gente diz assim, ouviram do Ipiranga em margens plácidas. Isso significa que reflete alguma coisa também que está no hino da independência do Brasil. Mas o hino nacional, ele também é importante para o nosso país, assim como o hino da independência, todos os hinos. O hino da independência, então, ele foi escrito por Evaristo Veiga, né, em 1822, e aí, então, começa a história, né, do hino no dia 16 de agosto, quando ele foi escrito, né, e batizado pelo autor constitucionalista brasiliense. Então, quer dizer, o que foi batizado? Que foi conhecido, que se tornou o hino da independência. Então, a primeira melodia do hino foi feita pelo maestro lusitano Marcos Portugal, né? Então, essa foi a primeira melodia do nosso hino da independência. Tudo isso antes ainda do grito de independência, tá? Depois da proclamação, né, Dom Pedro I ficou sabendo, né, depois da proclamação da independência, então Dom Pedro ficou sabendo e criou sua própria melodia, né, do nosso hino da independência. E aí surgiu o nosso hino, oficialmente, e está até hoje, né, como o fim de um reinado, né? Quando que, por exemplo, Dom Pedro teve o fim do seu reinado, o nosso hino da independência ele foi um pouco esquecido pelo povo, né? Mas depois ele volta. Em 1822, então, já volta novamente a ser lembrado o nosso hino da independência com o centenário da independência. Aí foi resgatado o nosso hino da independência
e que está até os dias de hoje. Então, com a melodia ainda, foi resgatado com a melodia ainda de Marcos Portugal. Durante a era de Vargas, de Getúlio Vargas, né, uma comissão regularizou o hino do nosso, os hinos do nosso país, ou seja, não só o hino da independência, mas os hinos. Então, o nosso hino da independência, com essa regularização, o maestro Heitor Villa-Lobos foi, então, que executou o nosso hino da independência e foi registrada pela comissão oficializada, tá? Chegando, né, principalmente até hoje, o nosso hino, muitas vezes ele é pouco conhecido porque ele traz o quê? Umas palavras um pouco difícil, né? Mas se a gente tiver um dicionário, a gente vai saber o que se trata. E ali a gente vê que quando Dom Pedro, chegando em São Paulo, né, o príncipe então foi aclamado, né, imperador do Brasil, ou seja, recebeu então o título de defensor perpétuo do Brasil. E nessa noite da proclamação da independência, houve então um espetáculo de gala, né, e esse hino, então, foi cantado por Dom Pedro I com algumas senhoras, né? Então, nesse momento, depois dessa cerimônia toda, né, do dia da proclamação da independência, Dom Pedro, então, recebeu o título, então, de defensor perpétuo do Brasil. E o que eu digo para vocês? Nessa semana, então, a gente comemora a independência do Brasil. Segunda-feira nós temos então o feriado, né, que é o dia 7 de setembro, que a gente comemora todos os anos. Então, o porquê disso? Nesse dia que é comemorada a independência do Brasil, é cantado então o hino nacional brasileiro e o hino da nossa independência do Brasil. Agora, quero que vocês, assim, eu vou colocar para vocês nas atividades, então, o hino da independência com algumas explicações sobre algumas partes do hino que se torna um pouco difícil para a gente saber o significado. Mas eu vou mandar para vocês, daí leiam com bastante atenção e respondam às atividades. Boa aula a todos!